Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bora Live. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como você pode gravar a sua gameplay e a sua webcam de formas separadas, usando o OBS, tá? Eu vou mostrar duas técnicas, uma você não vai precisar baixar nada e outra você precisa baixar um pequeno plugin gratuito, mas que faz toda a diferença no produto final. Então, bora lá! O primeiro método é bem simples, na verdade. Tudo que a gente tem que fazer é criar uma tela no OBS que tenha uma largura o suficiente para caber tanto a sua gameplay, a sua tela, seja o que for, quanto a sua webcam, a sua câmera, seja o que for. Basicamente nós vamos somar a largura de ambos os objetos e gravar isso. Depois, no editor de vídeo, a gente faz a separação dessas duas faixas, edita colocando uma sobre a outra e você vai ter duas camadas. Vou mostrar aqui no OBS como é que a gente faz. Eu tô aqui com uma instância limpa do OBS, eu vou mostrar para vocês as configurações desde o início, beleza? Mas, como vocês podem notar aqui, ó, nós temos um quadrado, um retângulo na verdade, e ele já tem o tamanho base de 16 por 9, né, o aspecto de 16 por 9. No caso, 1280 por 720p ou o 1920 por 1080p, que é o padrão que a gente trabalha hoje em dia. Basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar isso lateralmente, ou seja, 1920 por 2, e depois nós vamos adicionar webcam de um lado e tela do outro. Para fazer isso, basta você vir aqui em configurações. Quando você estiver em configurações, você vem em vídeo, e aqui em vídeo a gente tem as configurações da sua tela, né? O tamanho da sua tela. O que nós vamos fazer é o seguinte: aqui em resolução base a gente tem o 1080 e o 720p, porém você pode colocar esse aqui customizado. Então nós vamos deixar, na verdade, o 1080, tá? Que é a nossa altura, porém nós vamos duplicar esse 1920 aqui, beleza? Então vamos abrir a calculadora, que eu não vou saber fazer essa conta de cabeça. 1920 vezes 2. 3.840. Então a gente pega, vem e coloca 3.840. Aqui embaixo a gente mantém o mesmo tamanho, tá? Para não mudar a saída, então o formato de saída, né? Mantém o mesmo formato da resolução da tela base, beleza? A proporção foi para 32 por 9, né? Duplicou o aspecto que a gente tinha antes. Frame rate tanto faz, vai depender do seu gosto, né? A gente clica aqui em aplicar, dá OK e nota que agora a gente tem uma tela enorme, né? Um retângulo muito maior. Então vamos adicionar aqui primeiramente uma fonte de captura de imagem, né? Beleza, pessoal, eu desliguei minha webcam rapidinho aqui, só para colocar ela como uma fonte, né, de vídeo na minha segunda instância do OBS. Então vamos lá. Na prática, vamos clicar aqui em adicionar uma fonte de vídeo. Então a gente vai procurar aqui, no meu caso, um dispositivo de captura de vídeo. A gente pode colocar aqui o webcam, por exemplo, dá OK. E aí você seleciona a sua fonte de vídeo. No meu caso vai ser a C920 mesmo. A gente coloca aqui um tipo de resolução, né? Se for o seu caso, você precisar trocar para resolução personalizada. Eu tenho que colocar o 1920 por 1080p, que é a resolução que nós vamos usar. Nota como ele já ocupou metade da tela. Agora a gente tem o espaço da outra metade da tela. E esse outro espaço é onde a gente vai colocar, seja a nossa fonte de vídeo da placa de captura, seja a captura de tela, ou seja até mesmo a captura de um jogo, beleza? Eu abri um jogo aqui, abri um Amongzinho, então vamos selecionar aqui, por exemplo, a captura de jogo, para usar como exemplo, deixar como captura mesmo. Vou selecionar uma janela específica e vou selecionar aqui o Among Us, beleza? A gente pode dar um OK. E beleza, o jogo apareceu aqui, porém ele está ocupando o espaço que era antes da nossa tela, né, da nossa webcam. É porque na verdade ele está por cima aqui. Se a gente trocar a ordem, webcam primeiro e a captura do jogo, né? Obviamente, para resolver isso, basta a gente arrastar isso aqui para o lado até ficar encostadinho no canto, 0 por 0. Aqui a resolução está em 1920 por 1080, pessoal. Vocês podem até notar aqui que tá as barrinhas vermelhas, né? Mas o Among, por algum motivo, ele não está realmente em Full HD. Deixa eu ver se consigo trocar isso aqui e aplicar. Foi aí, perfeito, ocupou as barrinhas. Notem que agora eu tenho uma tela grande com dois itens separados, beleza? Mas utilizando a mesma faixa, a mesma camada de vídeo. Eu vou iniciar uma breve gravação
E depois nós vamos para um editor de vídeo qualquer, ou qualquer software de sua preferência. Eu vou mostrar para vocês como dividir isso aí, pelo menos uma ideia básica para você adaptar para o seu editor de preferência, beleza, pessoal? Então a gente clica aqui em iniciar uma gravação. A gente fala alguma groselha, qualquer coisa, ou não precisa falar nada também, a gente só faz alguns sinais aqui. Acho que já é o suficiente só para a gente fazer o nosso teste, beleza? Vou interromper a gravação. Uma vez interrompida a gravação, vamos abrir aqui nossos arquivos de gravação. Aqui, ó, temos o vídeo, vou dar 2 cliques. Note que o vídeo está com resolução altíssima, pelo menos horizontalmente, né? Compatível até com 4K. Agora nós vamos lá para o editor de vídeo e nós vamos dividir isso aqui em 2 partes, beleza? Para o exemplo de hoje eu vou usar o editor CapCut para versão para PC, tá, pessoal? Ele é simples, fácil de usar, então você consegue usar aí na sua casa, beleza? Vamos criar um novo projeto? Beleza, o projeto criado, vamos importar agora o nosso vídeo, né? Ele está aqui do lado, vamos importar ele. Nota que ele está, obviamente, imenso, né? Nós vamos vir aqui em modificar. E aí você adapta isso para o seu editor, mas cria um projeto com a resolução base que você tinha na sua cabeça. No meu caso, a resolução base que eu tinha para edição era 1920 por 1080. Lembra, eu dobrei o 1920, mas mantive a altura do 1080, beleza? Então eu vou trocar aqui a resolução que está adaptável para customizável, 1920 por 1080, vamos dar salvar. Agora minha timeline, beleza, ela tá em 1080. Só que se eu arrastar para cá, nota que continua os 2 vídeos um do lado do outro, né? Mas agora a gente tem tarjas pretas aqui em cima. Isso porque a gente precisa ainda dar um zoom aqui na nossa tela, beleza? Para encaixar essa camada. Então eu vou dar um zoom de 200% porque é a resolução que eu quero usar, né? Beleza, 200. Vai lembrar que eu gravei o vídeo em 1080p, então eu tenho... eu não vou ter perda de qualidade. Beleza, eu dei o zoom e aí ficou assim, beleza. Agora basta que eu arraste para o lado, no caso vou arrastar ao contrário, porque a gameplay vai ficar por baixo, né? Beleza, a gameplay está por baixo. Agora como que eu vou dividir a parte de cima, né? Vou clicar aqui no Alt, vou arrastar para cima, assim eu crio uma cópia, eu dupliquei a camada. E agora eu vou arrastar para o lado contrário, né? Agora vamos puxar a minha webcam toda para a tela. Feito isso, a gente já tem aqui a nossa gameplay por baixo e o webcam por cima para a gente utilizar no nosso vídeo. Porém, note que se eu precisar reduzir o tamanho da webcam, é muito comum a gente fazer isso, né? Reduz, por exemplo, para colocar aqui em cima e tal, volta o pedacinho que ficou para fora, né? No caso, volta a gameplay e a gente não quer ela. Então basta a gente utilizar alguma ferramenta de crop no seu editor de vídeo ou uma ferramenta de máscara, né? Você vai ter que adaptar, obviamente, para o seu editor. No caso aqui, eu clico o botão direito, eu vou em editar e eu tenho essa ferramenta aqui de crop ratio. Ela me permite agora eu arrastar aqui para o lado e cortar exatamente aonde eu quero. Eu dou confirmar. Ótimo. Agora eu tenho a minha webcam, só o pedaço que eu quero. Eu posso dar zoom, eu posso aumentar, deixar com o tamanho da tela toda. Eu posso diminuir, colocar ela só no cantinho aqui, abaixar, subir, mexer do jeito que eu quiser. E aí eu vou ter a qualidade máxima dos meus pixels para poder fazer minha edição com o máximo de qualidade possível. Agora a gente vai testar outro método que, na minha opinião, ele chega até a ser melhor do que esse, só que ele é necessário você baixar um plugzinho para você utilizar no seu OBS. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O plugin que nós vamos utilizar é esse aqui chamado Source Record. Eu vou deixar o link aí embaixo, então vocês não precisam procurar, é só ir aí na descrição, clicar no link que já vai direcionar vocês para cá. Para instalar é bem simples, download, escolhe a versão do seu sistema operacional, né? No meu caso, eu vou utilizar o Windows e eu vou baixar a versão com o instalador, beleza? Então, clica aqui, basta fazer o download. E agora a gente vai extrair esse arquivo, você pode extrair para algum lugar, ou então só dá 2 cliques aqui em cima também, que ele vai levar para os arquivos temporários. Você dá sim. Aqui já vai deixar tudo padrão, basta clicar em Next, e Install. E aqui já está instalado, beleza, pessoal? Esse plugin, como que ele funciona? Basicamente ele é um filtro que você vai adicionar nas camadas que você quer duplicar, aliás, que você quer gravar separadamente, e você vai ter várias opções para selecionar o formato, o encoding que você vai utilizar, o encoder, né? Local de salvamento e tudo mais. Novamente eu desativei minha webcam aqui para poder ativar no OBS que a gente está gravando, né? Só ativar minha webcam, clicar aqui em desativar e ativar que ela deve aparecer.
Raiou aí. E aqui também o nosso jogo, né, que eu fechei, vou ter que abrir de novo, peraí. Ok, pessoal, aqui a gente tem o nosso jogo, eu vou arrastar só a camada para baixo e aqui a gente tem a nossa webcam, beleza? Como que vai funcionar? Basicamente, eu vou só diminuir um pouquinho também a webcam aqui pra gente ver os dois. Basicamente, você vai adicionar um filtro naquela fonte, né, que você quiser gravar separadamente. Pode ser tanto uma cena ou uma fonte, beleza? Você pode usar em ambos, tem essa possibilidade. Então aqui no caso eu quero gravar a webcam separadamente, eu vou vir aqui e adicionar um filtro. Aqui um filtro de efeito, clico o botãozinho de mais, né? E a gente vai aqui nesse Source Record, beleza? Pode colocar o nome que você quiser, funciona como qualquer outro plugin. E agora a gente tem algumas configurações aqui que a gente pode fazer. Nota que o plugin ele é bem completo nessa questão de configurações, beleza? Aqui no primeiro é o modo de gravação. Como que funciona? Isso aqui significa que qual botão desses aqui do lado, tá? Dos botões de controle, que quando você ativar ele, seja para fazer uma stream, gravação, iniciar uma câmera virtual, etc. Qual deles que vai gravar também a nossa fonte? Qual que vai ativar a nossa gravação? Porque às vezes você quer gravar a sua webcam, mas não quando você está streamando, mas só quando estiver gravando e vice-versa. Então basta você selecionar um deles. Eu vou deixar aqui no, obviamente, gravação, que é qual é o nosso interesse, né? Aqui embaixo o caminho onde vai salvar o vídeo, eu vou deixar padrão, mas você pode selecionar um de sua preferência, o nome do arquivo e o formato. Você pode deixar o MKV ou você pode selecionar em MP4, dentre outros formatos aqui, beleza? Eu recomendo sempre deixar em MKV, tá? Aqui embaixo a gente tem uma divisão automática de arquivos. Isso aqui é para se você quiser gerar vários arquivos diferentes a partir do tempo. Vamos supor que você quer que a cada 5 minutos gere um arquivo novo, ou dependendo do tamanho também do arquivo. Às vezes você não quer lidar com arquivos com muitos gigas, né, muitos megas ou muitos gigas. Você pode simplesmente clicar aqui em ativar e selecionar manualmente a quantidade de tempo em segundos ou o tamanho máximo que cada arquivo pode ter, né? Mas isso aqui praticamente ninguém usa, eu não uso e não recomendo vocês utilizarem também, a menos que seja uma necessidade muito específica. Se você quiser ativar o buffer de gravação também é a mesma coisa, né? O vulgo modo replay, você pode habilitar ele, deixar a quantidade de segundos que você quer, 5 segundos, 20 segundos, 1 minuto e por aí vai. Sempre lembrando que é em segundos, beleza? E detalhe, se você quiser fazer uma transmissão, pessoal, para um servidor personalizado, você também pode. Às vezes você está em live transmitindo todos os seus, a sua live completa com o seu template, tudo junto, mas na verdade, deixa eu até arredar isso aqui para cá, mas na verdade você pode também transmitir, por exemplo, só a sua webcam para um outro servidor, para Twitch talvez, ou às vezes você tem duas cenas separadas, uma exclusiva para YouTube, uma exclusiva para Twitch. Você também pode fazer essa transmissão separada, cada um com seus temas, talvez o do YouTube mais com tema vermelho, da Twitch com tema roxo e por aí vai. Cor de fundo, você pode trocar também a cor de fundo, isso aqui obviamente você vai ver só se você não tiver nenhum elemento aparecendo na tela naquele momento, beleza? Aqui você pode selecionar uma fonte de áudio, dentre as trilhas que a gente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Não precisa mexer em nada se não quiser. Você pode alterar a resolução também base, você pode fazer algo personalizado, porque às vezes você está gravando, sei lá, em 1080p, mas você quer que a webcam seja gravada em 480, por exemplo. Pode ser uma necessidade sua. Aqui embaixo você tem opções relacionadas à configuração do encoder, então você pode selecionar tanto o encoder de áudio, frame rate, às vezes você quer gravar num frame rate maior ou menor, o controle de bitrate, tudo isso aqui eu acho que vocês já estão cansados de ver. Caso vocês não conheçam isso, basta voltar aqui no Bora Live que com certeza vai ter um vídeo que te ajuda sobre esse tema, beleza? Aqui agora a gente pode somente fechar, ok? Obviamente se eu iniciar o botão de gravação, além de gravar minha webcam separada, vai gravar essa tela aqui, que vai ficar do jeito que tá, né? Ou seja, vai ficar a minha webcam e o Among Us gravando um por cima do outro, né? Então, uma coisa que você pode fazer aqui é simplesmente trocar a posição delas. A sua webcam ainda vai ser gravada, tá? Mesmo que ela não esteja aparecendo aqui. E você vai ter a sua gameplay sendo gravada também.
Obviamente que eu vou repetir isso de novo, você pode utilizar cenas, deixa eu voltar minha webcam aqui para cima. Você pode ter uma cena escrita webcam e outra cena escrita gameplay, ou tela, seja o que for, e utilizar ela para fazer a sua gravação, beleza? Mas aqui só para motivos didáticos, vamos trocar aqui, ó, para a captura do jogo, deixar lá em cima, e vamos iniciar a gravação. Aqui basicamente você está jogando, fazendo, né, a sua gameplay lá, pá, matando, sendo um rato no Among Us, matando todo mundo e fingindo que não é você. Uma vez que você terminar, basta você interromper a sua gravação. E agora você vai ter, a gente vai até o local da nossa gravação. Deixa eu mostrar aqui, gravações. Notem que agora a gente vai ter dois arquivos aqui diferentes que foram criados, né? Um é o principal, que é o da nossa tela, aquele do jogo que a gente estava gravando, ou seja, vou voltar aqui no OBS. Opa, voltar aqui no OBS, que é aqui tava, o jogo estava por cima, beleza? E nós temos também um arquivo com a minha webcam, que estava gravando, mesmo ela estando por baixo, a gravação estava sendo feita em tempo real, juntamente com a tela principal nossa. E a partir daqui, galera, é só você jogar no seu editor de preferência e fazer os processos que você já está acostumado, aproveitando da resolução máxima que você pode obter da sua gravação de webcam e de gameplay, beleza, pessoal? Você ganha muita maleabilidade ao fazer a sua edição, tendo essa opção de não precisar fazer um recorte e dando muito zoom e ficando com a imagem pixelada, tá? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu sei que esse foi um tema um pouco mais longo, um vídeo mais longo, né? Mas é um tema mais longo que demandou um pouco mais de tempo. Porém, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E se gostaram, não deixe de deixar um likezinho aí para alegrar o meu dia. E se inscrevam, caso não forem inscritos, para poder receber atualizações com videoaulas, tutoriais como estes, ensinando a utilizar ferramentas para fazer live, edição de vídeo e tudo que envolve esse mundo de criação, né, de vídeo aqui para o YouTube. Beleza, pessoal? No mais é isso, um forte abraço e vejo vocês no mundo das lives por aí.